Olá, tudo bem? Bem, motivo desse vídeo aqui, minha folga hoje, né? É trazer um alerta. Depois de uma notícia que eu ouvi, e aí o que acontece? É complicado falar isso, porque tem muita gente que não aceita, tem gente que não concorda, mas aceitando ou não, o que eu falo aqui, ou o que eu vou falar, parte de um princípio bíblico e não tem como fugir. Estou aqui nesse parque, né? Parque Infante Dom Pedro, mais conhecido como Parque, eles falam Parque da Macaca, né, também. Não sei por que dá esse nome, que aqui não tem nenhum macaco, mas tudo bem. Como é perto de casa, eu falei assim, vou fazer um vídeo e fazer de tudo para que seja curto. Eu acho um pouco impossível ser curto pelo que eu vou falar. Eu precisaria de pelo menos aqui um ano falando desse assunto para que as pessoas pudessem compreender. Então não é questão de 20, 30 minutos, 1 hora ou 2 horas que seja. É lógico que a bateria do celular não aguenta tudo isso, mas vamos ver até onde vai. Para falar de um assunto tão específico, tão nítido, tão complexo ao mesmo tempo. A notícia que eu ouvi ontem, só lembrando que hoje, né, dia 21/9/2022, e a notícia que eu ouvi ontem foi que Vladimir Putin, o primeiro-ministro, né, ou presidente, como nós brasileiros chamamos, da Rússia, manifestou um decreto ou um vídeo, né, ameaçando aos países que tentarem se intervir na guerra da Rússia com a Ucrânia. Na realidade, tentarem contra-atacar a Rússia, né? A notícia que eu li e vi o vídeo também, tá aí aberto para qualquer um, é só entrar aí, procurar notícias do dia 20 de setembro de 2022, ou pode colocar direto assim, o que o Vladimir Putin fala a respeito de usar armas nucleares. E lá eu vou tentar resumir o que ele fala exatamente isso. Tem muitas coisas, mas eu vou colocar na pauta. Ele fala assim, não mexa com a gente, não queira vir para cima da gente. Não queira brigar com a gente, não queira vir para cima, porque nós estamos preparados. E nós temos um armamento bélico. E o que ele fala ali? Ele fala que se alguns tentarem, ele vai revidar, né? Ou seja, em outras palavras, ele está falando que eles estão preparados e existe um decreto no país onde que
tem uma grande possibilidade, né? Esse decreto fala que eles podem usar esse tipo de armamento, que seria as ogivas nucleares. E a catástrofe estaria bem aos nossos olhos, né? Complicado, porque o que eu vou trazer aqui vai pasmar muita gente, muitas pessoas. E já vou até de antemão falar aqui o que acontece. Tem muitas pessoas que não pegam a Bíblia para ler. E se pega uma vez ou outra. É de vez em nunca, praticamente, que pegam a Bíblia para ler. Leem e não entendem, né? Como está escrito lá, né? O eunuco falou a mesma coisa para Filipe: eu leio e não entendo. E o que acontece com muitas pessoas são exatamente isso. As pessoas não procuram, primeiro, uma sabedoria do alto. Tiago fala para a gente procurar a sabedoria do alto. Quem revela, quem esclarece, quem nos ensina, quem nos mostra, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Então, as pessoas não leem a Bíblia, não buscam a palavra de Deus. E quando buscam, igual eu estou falando, busca muito pouco. Leia a Bíblia 1 minuto, 10 minutos e acha que isso é tudo. Eu falaria o seguinte: se nós seres humanos, eu falo para mim também, se nós seres humanos entendêssemos, compreendêssemos que a nossa vida é muito mais pautada espiritual do que física, a gente começaria a andar ou tentar trilhar os caminhos espirituais. Por quê? A própria Bíblia fala que o homem está determinado a morrer uma só vez, certo? E ela também fala que os dias de um homem 70, passou disso, câncer e infarto. E exatamente, se a gente for enxugar mesmo, eu acho que é muito menos. Por quê? Porque tem um período desses 70 anos que a gente é criança. Então, a gente não tem uma dimensão para compreender as coisas por nós mesmos. E a outra parte, a gente já está bem velho. Então, a gente também não consegue ter uma dimensão, né? Vamos dizer assim, para fazer o que realmente a gente quer, porque a gente vai ser guiado por outras pessoas. Então, os dias de um ser humano, ele é muito curto mesmo. É muito pouco diante de uma eternidade, que é muito mais tempo. Então, se nós compreendêssemos essa parte, se nós entendêssemos isso, a gente não colocaria tanta relevância na parte física, na parte momentânea, né? O apóstolo Paulo fala que isso é momentâneo. Ele fala, né? Até das lutas são momentâneas. A vida de um homem é momentânea, tudo. Salomão, um grande rei, escritor de 3 livros, fala que isso é vaidade, né? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: a gente deveria buscar muito mais a nossa parte espiritual. E a nossa parte, essa parte todinha já está determinada lá, está pré-estabelecida. É a gente que não quer, a gente só quer apenas saber das coisas materiais. E a nossa parte espiritual já está determinada, pontos por pontos, lá
na palavra do Senhor. Bem, vamos lá ao que realmente interessa, né? O Putin, primeiro-ministro da Rússia, ele dá essa alerta aí, pegou até muitas pessoas de surpresa e para mim não é novidade nenhuma. Tudo que ele falou não é novidade nenhuma, porque eu venho falando desse assunto há muitos anos. Porque o que eu vou falar aqui não é que eu sou um profeta, você é um profeta, que você está... Não existe isso. Eu sou um estudioso da palavra. Eu tento, com as minhas limitações e fraqueza, buscar entender tudo que a Bíblia diz respeito a mim e para mim. Então o que acontece? A rainha da Inglaterra foi enterrada, né? Foi enterrada ontem, né? Ontem o Putin deu essa declaração e ontem foi o enterro da rainha. E aí o que acontece? Será que eu encontro subsídio suficiente? Será que eu encontro alguma coisa falando sobre isso, sobre esses assuntos e outros assuntos que eu vou falar aqui lá onde eu vou citar? Eu fiz um vídeo no dia da morte da rainha, eu fiz um vídeo e agora, né, 10 dias depois, 11 dias depois, eu estou fazendo um outro vídeo. O que acontece? Será que realmente a Bíblia, ela fala sobre esses assuntos? Será que a Bíblia ela mostra isso para nós? Será que ela explica? Será que ela tem uma... A resposta é tem e está tudo lá. No outro vídeo anterior que eu falei, eu comentei sobre a morte da rainha sendo estabelecido lá na Bíblia, em Isaías capítulo 23. Será que realmente ali está falando da morte da rainha, ali está falando do Reino Unido? E eu deixo bem claro que sim. Eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim? Pelos detalhes de Isaías 23, lá fala de Tiro. E quem seria Tiro, biblicamente? A Bíblia tem 3 profecias que para mim é o ápice do fim dos tempos. É o ápice, é o extremo, ou seja, é a ponta do iceberg para o fim. E ela fala sobre 3 profecias para 3 nações. E os dois profetas que mais falam sobre essas profecias e mais fala sobre essas nações é o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Não que os outros não falam, não é isso. Mas o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, eles dão detalhes muito bem estabelecidos, muito claros a respeito de algumas situações. Isaías é um profeta muito completo. Isaías ele profetizou o nome do menino, a cidade que ele nasceria, de onde, a nação, como se daria isso. Ele profetizou a respeito da vida de Jesus, que é esse menino,
Ele profetizou o caminho que ele falaria, para quem falaria, o que falaria. Ele profetizou a morte, ele profetizou a ressurreição, ele profetizou a volta dele e também falou sobre quando que ele viria, sobre o milênio, sobre desse período ele também colocou o fim dos tempos, que é o que a gente está comentando aqui. Tomar aqui, que senão ninguém aguenta. Bem, vamos lá. Em Isaías 23, ele fala sobre Tiro e o que seria Tiro? Todas as referências que a Bíblia fala sobre nações são referências apenas figuradas. A Bíblia ela tem uma forma de dizer. Ela pode falar de forma alegórica, ela pode falar de forma figurada, ela tem várias formas de falar. E quando fala de profecias em si, e fala sobre nações, ela fala de forma figurada. Já fiz alguns vídeos a respeito disso. Então, ou seja, essas 3 profecias para essas 3 nações que Isaías e Ezequiel faz, quem seria? A primeira nação seria Tiro. A segunda seria Babilônia. E a terceira seria o Egito. E todas de forma figurada. Quem seria cada um no seu papel? Quem seria cada um de forma distinta? Tiro seria o Reino Unido. Por que o Reino Unido? O próprio Isaías 23 fala de Tiro. E Tiro está falando de um lugar onde é uma ilha, onde tem reis, onde são trocadores de coroas, onde são pessoas nobres, moradores são nobres, onde o seu rei ficaria em um trono por 70 anos. E nesses 70 anos, essa nação, por causa desse período, ele de certa forma entraria em esquecimento. Então vamos lá. Tudo isso só em Isaías 23, não vou nem citar outros textos. E ali fala que após esses 70 anos, que esse rei findasse o seu reino, aí o que acontece? Entraria alguns juízos sobre essa nação. Então vamos lá. Eu acredito, que Tiro então seja o Reino Unido. E o grande Reino Unido tem alguns países, não é apenas um, o nome já diz, são vários. E dentro do Reino Unido, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, dos países de Gales, da Irlanda, fazem parte de um grande complexo, por isso que se chama Reino Unidos. São Reinos Unidos. Certo. E dentro desse complexo, essas nações tinha como rei a rainha Elizabeth. Ok. Esse rei, rainha, ele findou seus dias há 10 dias atrás. Na realidade, biblicamente, não dá tempo de fazer isso, mas biblicamente, eu acredito que foi até antes, porque as comemorações são antes. Por quê? Porque lá fala que no final do seu reino. Então lá não fala da sua morte, e lá não fala
se ela passaria o trono para outra pessoa. Não, ela fala no fim do seu reino. E a rainha ficou 70 anos no poder, ininterruptos. Foi o único rei, rainha do mundo que ficou 70 anos ininterruptos no poder. Então, mais uma característica que eu acredito que Tiro seja o Reino Unido. Além das outras coisas que eu falei, de ser um país de coroa, ser um país onde que é uma grande ilha, e todos nós sabemos geograficamente que o arquipélago, né, da grande ilha desses blocos se dá exatamente, né, numa grande ilha. Então vamos lá. Esse rei, essa rainha ficou 70 anos no poder. E aí lá fala que ele seria visitado após os seus 70 anos de poder. E ele começaria a fazer aliança com outros povos. Tá, agora nós temos no lugar da rainha um rei, né? Seu filho. O antigo príncipe Charles agora é o rei Charles, filho da monarca Elizabeth II. Ok. O que mais me faz entender que realmente o Reino Unido é Tiro é que, além de tudo isso, outras características são bem, vamos dizer assim, palpável, do jeito que está escrito ali em Isaías, do jeito que está escrito em Ezequiel capítulo 38, fala sobre o rei de Tiro, né? Então tá, vamos lá. Quais são essas características? Uma característica em que esse rei, essa rainha, ela, além dos 70 anos, tem outra coisa que é muito interessante na vida dela, que é uma outra profecia que existe, onde fala que isso tudo a gente tem que fazer uma linha cruzada, tá? Para quem estuda a Bíblia sabe disso. Que existe uma outra profecia que vai se levantar um outro rei nos últimos dias. E a Bíblia tem vários nomes para ele, né? Daniel fala dele, Isaías fala dele, Ezequiel, Jeremias, Amós, Sofonias, Jesus em Mateus 24, 25 fala dele, profeta João, né? Apóstolo João fala dele em Apocalipse. Então, assim, o que acontece? Existe vários nomes, vários codinomes. O mais famoso é o Anticristo, o nome dele. Só que Daniel fala que o nome dele é o Pequeno Chifre. Paulo fala dele como o homem do engano, do pecado. Não tem certeza se é Paulo ou João, mas um dos dois fala que é um homem do pecado, o homem da iniquidade. Então ele tem vários nomes. Anticristo é aquele que se levanta e fala que Cristo não veio. Já começa por aí. Que ele é o Cristo, o verdadeiro. Então, por isso o nome é anti, né? Esse prefixo aí é exatamente nominando o verdadeiro e tirando de escanteio o original. Então, por isso que se dá esse nome, né? Quando se fala isso, é porque
Aí ele vai ter alguns elementos que são característicos do jeito que está escrito, para mostrar que realmente ele é, só que na verdade não passa de um impostor. Essa é a realidade, né? Porque nós sabemos quem é o verdadeiro. Então vamos lá. Por que você está falando sobre isso? Você fala uma coisa, depois fala outra, né? Não é tão simples. São mais de 25 anos estudando. São dias e horas ao pé da palavra, para simplesmente chegar aqui e tentar explicar de uma maneira que muitos não vão entender, não vão compreender. Quando a gente fala de linha cruzada, os estudiosos da palavra sabem o que eu estou falando. Não existe um texto e aquele texto eu vou maximizar ele e ele é verdadeiro e só aquele acabou. Não. Existe algo na palavra que é muito interessante. O que acontece? Vários textos mostram o que está querendo dizer aquele outro texto. Então, ou seja, resumindo, eu pego um texto junto com outro texto e dentro desse texto eu tenho o antes, o depois, eu tenho o meio e tenho a junção das palavras. Aí vai denominar tempo, vai denominar geograficamente alguns lugares e onde que vai me dar uma base para que eu possa fazer um estabelecimento completo daquilo que ele está querendo dizer. Então, quando eu pego lá, por exemplo, o texto que está escrito de Isaías 23, aquele texto ele me mostra dentro de Ezequiel, capítulo 38, dentro de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, dentro do livro de Jeremias, capítulo 51. Quem quiser estudar, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre Jeremias 51. As pessoas estão brincando achando que isso aí é para daqui 1000 anos. Não, não brinca não. Isso aqui é coisas, nós estamos vivendo os dias. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Então tá bom. Tá, beleza. Eu dei esse resumo e agora eu vou praticamente pro final, se é que eu consigo. E o que tem a ver com a palavra de Put? O que tem a ver com a morte da rainha? O que tem a ver com o anticristo? Então, vamos lá então. O que acontece? Eu falei que esses dois profetas profetizam a respeito de 3 nações. E essas 3 nações são símbolos espirituais que a gente possa entrar em concordância com algumas situações, né? Para que a gente possa elaborar um pré-julgamento, vamos dizer assim, se é que eu posso falar essa palavra. Bem, primeira nação eu já identifiquei, Tiro é Reino Unido. Segunda nação que ela mais fala, na verdade essa seria a primeira que ela mais comenta, que ela mais fala, é a nação de Babilônia. Essa é de ponta a ponta, é a que mais fala, é a que mais tem relevância, vamos dizer assim. Nação de Babilônia. E a terceira nação seria o Egito. Então essas 3 nações, Egito, Babilônia e Reino Unido, e Tiro, melhor dizendo, Egito, Babilônia e Tiro, onde que eu já identifiquei Tiro sendo o Reino Unido. Já fiz um vídeo também, mas vou falar, né, um pouco sobre Babilônia. Babilônia eu identifico como Vaticano. E se vocês estão curiosos, querem saber e querem aprofundar nesse assunto,
eu vou fazer um vídeo exatamente falando sobre o Egito. Que aí eu vou explicar quem é o Egito nesse contexto bíblico. Tá. E aqui eu já estou respondendo tudo que eu falei no início. O que tem a ver a guerra, o que tem a ver a Rússia, o que tem a ver a morte da rainha, o que tem a ver o aparecimento do anticristo. Vamos lá, agora vamos juntar as peças, né? Ok. A Bíblia fala que essa nação ela seria visitada após o período de encerramento desse rei. E o que isso tem a ver com nós hoje? Muito a ver. Porque isso delibera para nós que realmente estamos nos últimos dias, ou chamado de fim dos tempos. Não dá tempo mais para brincar. Ah, mas todo mundo fala disso há mais de 2000 anos. Que Jesus está voltando, que o mundo está acabando, que não sei o que. Você também vai entrar nessa? Tem certeza que você vai entrar nessa? Eu vou falar uma coisa para você. Durante muitos e muitos anos, o papel exatamente do diabo é esse: tentar enganar. Porque a Bíblia fala que ele tem pouco tempo. Ok. Então, durante esse período, sempre apareceu histórias e mais histórias. Homens que se levantaram falando, né, que Jesus estaria voltando em tal data, que ele se revelaria, que no dia X do dia tal ele vai aparecer, e aí quando chegava nesse dia ele não aparecia. Se eu ou qualquer outro ser humano da face da terra aparecer com vídeo ou com conversa fiada falando datas, sai fora. É um impostor. Não vou nem denominar falso profeta, porque falso profeta é uma nação, não é uma pessoa. Um planeta que tem 7 bilhões de habitantes, eu não posso designar uma pessoa como falso profeta. Então o falso profeta não é uma pessoa, é uma nação que vai se levantar. Eu já identifiquei aqui nesse vídeo quem é. Então muitas pessoas falam assim: ah, fulano é falso profeta. Não sabe nem o que fala. A Bíblia nunca falou sobre isso, que um ser humano seria um falso profeta. Uma nação com um rei, sim, tem o poder de fazer isso. E eu posso falar que essa nação é o Vaticano. Ah, mas o Vaticano não é nação, é nação. É reconhecida como nação. E esse rei seria o Papa, o anticristo. Ah, mas você não tem base. Tenho base. Tenho base. Vocês lembram de um texto de Daniel, capítulo 3, onde que a Bíblia fala que o rei, ele fez uma grande estátua e pediu adoração, e aquela estátua representava quem? O próprio rei Nabucodonosor. Ele fez uma estátua, e eu tenho até a medida da estátua. A medida da estátua é 60 por 6, 60 côvados por 6, ou seja, aproximadamente na metragem de hoje seria 30 metros de altura por 3 metros de largura. 6, duas vezes aparecendo aqui, ó, 60 de altura e 6 de largura. E ele convida 6 tipos de músicos, de instrumentos. Aí ele começa a citar
Olha, a ordem ao som do primeiro instrumento, saltério, harpa, instrumentos de fole, né? E esses 6 instrumentos representam as uniões das nações malignas do mundo. Mas como isso? Porque lá são convidados os presidentes, primeiro-ministros, os reis da terra, ou seja, toda a classe política, todos os poderes político, econômico, todos os poderes que tinha na época foram convocados para essa festa. E o mais engraçado é o que ele pede. É algo de a gente ficar pensando, porque ele pede, depois que foi feito aquela estátua, ele pede adoração, que todos se dobrem, se curvem e começa a adorar aquela estátua. Ok? Então, se Babilônia é o Vaticano e se o anticristo é o Papa, conforme eu estou descrevendo aqui, o que você acha que Babilônia vai fazer nesses últimos dias? O que você acha que o anticristo vai pedir? Então, ou seja, tem muita gente que fica comentando, mas e o 666? O que é? Eu já expliquei sobre isso, mas vou tentar falar aqui, porque como é um vídeo e fica difícil tentar explicar de uma forma que as pessoas entendam. Porque eu sei o nome, não é porque eu sei, é porque a Bíblia me mostra o nome do anticristo, a sua nação, e me mostra o que ele vai fazer. Se você perguntar para mim assim, o que seria o 666? Se você for lá, nesse texto lá, você vai ver. A altura, 60. Comprimento, 6. Mais 6 instrumentos? É uma referência espiritual. Por isso que a Bíblia fala. Quem for sábio e entendido, que descreva. Que entenda. Então lá está escrito. Eu não vou nem aprofundar nisso. Eu vou deixar para que você estude. Ok. E a pergunta sua é, o anticristo já está vivo? Vivo e muito vivo. Há muitos anos. Hoje, dia 21 do 9 de 2022, ele está bem vivo. Você sabe o nome dele? Sei. Certeza absoluta. Eu não sou nenhum maluco de chegar em um vídeo aqui e citar um nome. Sabe por quê? Porque amanhã eu vou ser chamado de falso profeta. Mas eu falei especificamente e escrito. Falei e escrevi. Para depois não falar assim, depois que acontece é fácil sair falando. Não. Sobre a morte da rainha, eu falei há 7 meses atrás. Falei assim, a rainha vai morrer. Aí as pessoas... Isso aí eu tive coragem de falar. Aí as pessoas falaram assim, mas como assim? A rainha vai morrer? Eu falei assim, a rainha vai morrer. A rainha da Inglaterra vai morrer. Aí tem muita gente que até brincou. Lógico, a idade que ela tem é partir dessa para outra. Quase 90 com 96 anos... Ela não tinha nem completado os 96, eu estava com 95. Então, ou seja, há 7 meses atrás eu falei assim, não, ela vai morrer, só que ela vai morrer esse ano. E se meus cálculos estiver certo, dentro daquilo que eu li, ela morre até ou por volta de 31 de maio. Mas de onde você tirou essa data? Eu tirei da própria palavra. É por isso que a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, porque a gente não consegue realmente decifrar, calcular 100% com exatidão. E isso é maravilhoso, isso não é ruim não. As
pessoas às vezes me perguntam assim, mas você teria condição de colocar uma data ou ficar estipulando uma nação? Como é que você consegue fazer isso? Eu consigo fazer porque eu tenho uma previsão, uma dedução daquilo que me é escrito. Mas 100% de certeza, ninguém tem condição, exatamente por causa disso. Porque se a gente tivesse 100% de certeza, eu poderia muito bem sair aqui falando assim, é isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Vai ser na data tal, X e acabou. Então, quando a gente coloca uma data ou uma nação, a gente está estudando ali referências cruzadas. O que essa referência está me mostrando com a outra referência? No livro de Daniel, lá fala das tardes e manhãs. Lá fala das 70 semanas. Que a gente sabe que não é 70 semanas. A gente não pode calcular 70 semanas. Porque o próprio texto fala que é referente, cada semana seria referente a cada ano. Entendeu? Há 7 anos. Ou seja, uma semana tem 7, seria 7 anos. Então ela baseia mais ou menos um cálculo. E dentro de Daniel capítulo 9, eu vejo ele tratando essas 70 semanas, que são as conhecidas como as 70 semanas de Daniel, como algo que se cumpriu em cima ou dentro. Mas a Bíblia ela não pode falar de algo que... Como que não pode, sendo que Deus é onipotente, onisciente e onipresente? Quem não pode somos nós. Por isso que ele deixou escrito. E a Bíblia se cumpre exatamente em cima. A Bíblia falou sobre um rei há 200 anos atrás. Como é que um livro escreve a respeito de um rei há 200 anos atrás e exatamente tudo que ele faria? Sabe quem é esse rei? O rei Ciro. E foi o rei que assinou, assinou, decretou, melhor dizendo, estimulou e ajudou e contribuiu, porque o profeta chegou e falou assim: olha, rei, o meu Deus conhece a teu respeito. Ele conhece tanto a teu respeito que há 200 anos atrás está aqui, o que a palavra fala? Eis que eu envio o meu ungido Ciro. E o rei ficou sem chão. Quando o profeta mostrou aquilo, que Deus tinha escrito há 200 anos atrás a respeito de tudo que Ciro faria. E olha que ele nem temor ele tinha, mas ele foi um canal usado exatamente para cumprir um propósito. Então, muitas pessoas vão falar assim, mas o Reino Unido, se a gente for pegar a data que foi, como dizer assim, aliançada ou estabelecida como nação, como povo, dentro dos tratados, quando eu vou lá mais ou menos na história, eu acredito que lá pro ano de 1700, mais ou menos 1707, eu gosto desse número 770, é tudo o número de Deus, mas mais ou menos em 1707 foi aliançado, foi tratado, foi assinado e foi estipulado o Reino Unido como nação. Então, ou seja, tem 300 e poucos anos, né? Então, Isaías, ele é 750 antes de Cristo, né? Com mais 2022, vai dar aí uns 2000, deixa eu chutar, uns 2.800 anos mais ou menos. E Deus já tinha escrito sobre o Reino Unido e sobre esse rei e sobre a morte desse rei e quantos anos ele ficaria no poder. Olha que tremendo. Então, ou seja, e agora? Essa é a pergunta, né?
que irá acontecer. As ameaças de Vladimir está na Bíblia? O que ele está tentando fazer? Porque o que ele está no seu decreto dizendo é que, em outras palavras, vou falar de uma forma como eu sou mineiro, brasileiro, falar de uma forma bem escancarada. Ele está dizendo: não venha para cima de nós, que nós estamos preparados para destruir até o mundo, se for o caso. Mas invadir e tirar com a nossa cara, vocês não vão conseguir. Fecha aspas. E tudo que vocês têm e fazem e falam a respeito da Rússia pode voltar contra vocês. Pronto. Foi exatamente isso que ele falou. Aí a grande pergunta: será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Mas sem sombra de dúvida. Estou aqui escancaradamente, exatamente para chegar no miolo desse vídeo, para falar o que vai acontecer. Biblicamente, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sem sombra de dúvidas. Biblicamente, vai se levantar o rei da grande Babilônia. E a Bíblia fala até quando. E isso é para agora. Para não falar, por que eu estou fazendo o vídeo? Eu estou pouco preocupado se tem 2, 3, se não vai ter ninguém que vai ver esse vídeo. Estou pouco preocupado. A questão grande não é essa. A questão é deixar salvo aqui para falar assim: foi apenas uma coisa de momento. Tá. Qual os próximos passos agora? A morte do atual Papa. Hoje, setembro de 2022, eu estou falando a morte do atual Papa. Por que isso? Porque dentro do cronograma que está escrito, lá fala que vai se levantar o 8º rei. Desde quando o Vaticano foi constituído nação, que até então os papas não tinham uma nação, e desde quando ele foi constituído já tinha um papa, certo? Após na morte desse papa, que ele estava no poder, estava na construção da cidade modelo, que hoje nós conhecemos como Vaticano. Na morte dele, foi estipulado agora um chefe de Estado. Ou seja, após a morte desse Papa que estava no poder na construção da nação reconhecida mundialmente como nação, que hoje é conhecida como o Vaticano. E após a morte, e foi colocado no poder, foi outorgado ao chefe de Estado, o primeiro Papa, até hoje, setembro de 2022, foram 7 papas. Entende? 7 papas. A Bíblia, em Apocalipse capítulo 17, fala que
o nascimento do anticristo se dará como o oitavo rei. Ok? E ela deixa algo interessante, explícito, explicativo. E poucas pessoas não compreendem, não entendem, não sabem. Que esse rei, como é que se daria isso? Lá está escrito assim, que o oitavo também é o sexto. Vamos descodificar isso. Olha só, o oitavo também é o sexto, porque os outros 5 já se foram. Compreende? 5 já morreram. O sexto ficou por um período. É mais ou menos isso que fala. Eu não estou com o texto aberto aqui. Por isso que eu preciso que você leia isso, para você entender que não é brincadeira. Olha como é que as coisas estão acontecendo. Desde quando o Vaticano ortogou se tornou nação reconhecida com um chefe de Estado até hoje, foram 7 reis. A Bíblia fala que são reis. A Bíblia fala que o anticristo, está escrito lá, o homem iníquo, o homem do pecado, se dará como oitavo rei. Então, vamos lá, vamos para a matemática. Eu sei que tem muita gente aqui que pega rápido, mas eu sei também que tem pessoas que precisam ter essa explicação, porque senão dá um nó na cabeça. Então vamos lá. De lá para cá, até hoje, setembro de 2022, até o momento, até esse exato momento, o Papa que está, ou o rei que está no poder, é o Francisco, o argentino. Ok. Então, ou seja, se a Bíblia fala que se dará com a morte do sétimo, se daria a entrada do oitavo, e o oitavo é o sexto. Sabe quem foi o sexto rei? O sexto rei foi Bento XVI, que por coincidência foi o único que ficou no poder por pouco tempo. E depois, o que ele fez? Renunciou, alegando um monte de coisas, que eu não vou entrar em detalhe, é só pegar na história aí. Ele alegou saúde, alegou um monte de coisa. Então, ou seja, se a Bíblia fala que o oitavo também é o sexto, e hoje nós já temos 7, até nesse exato momento do que o Vaticano se tornou poder de Estado com reis, estou falando de reis, até nesse exato momento foram 7, e eu posso deixar escrito aqui nos comentários todo o nome de todos os 7. Desses 7, 5 já foram. A Bíblia fala, é bem clara. A Bíblia fala assim, 5 já foram, ou seja, 5 já morreram. E o oitavo é o sexto. Se o sétimo agora no poder é Francisco, quem é que estava antes de Francisco? O sexto era o Bento XVI.
Compreende a dimensão disso? Como que a Bíblia se completa? Aí vem aquele texto lá, e o que tem a ver tudo isso? Uma coisa, você fala uma coisa, depois fala outra. É porque o que o anticristo vai querer é adoração. Exatamente como o rei Nabucodonosor fala. O texto de Ezequiel e o texto de Jeremias, capítulo 51, fala exatamente sobre isso. Sobre rumores, se dará por um tempo, e aí sim virá o fim. Jesus também fala a mesma coisa. Que isso não aconteceria antes que acontecesse algumas coisas. Aí você me pergunta, a picadinha, que eu não vou ficar falando o nome, né? Porque eles derrubam o vídeo. A picadinha que é feita no braço, que foi decreto mundial, tá na Bíblia? Tá. Tá lá na palavra. A morte do rei, ou seja, da rainha de Tiro, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. O nascimento do anticristo tá na Bíblia? Tá na Bíblia. E ele vai fazer aliança com 10 reis. Livro de Daniel, que são os 10 chifres, e livro de Apocalipse. E o que tem a ver com as palavras que foi emitida pelo Vladimir, primeiro-ministro da Rússia? É que se prepara que a Terceira Guerra Mundial está vindo aí. E quem é o grande, vamos dizer assim, ápice para essa guerra? É a Ucrânia? Nunca foi. Outro que entra na Bíblia, chamado de Reino do Norte. E você quer saber quem é a referência do Reino do Norte na Bíblia nos dias de hoje? É a OTAN. Os Tratados do Norte. Pô, mas e Israel e Jerusalém, que a Bíblia fala tanto, que os estudiosos falam tanto, que vai ser construído o terceiro templo? Eu não acredito nisso. Não vai ser construído o terceiro templo. E se for, não tem relevância nenhuma. Dentro do contexto bíblico, eu não vejo, estudando a Bíblia, eu não vejo isso. A construção do terceiro templo. O que representa? Israel, Jerusalém, representa a parte espiritual da Bíblia. Quem é Israel hoje? Quem é Jerusalém hoje? São todos os gentios e os cristãos do mundo inteiro que reconhecem Jesus como Rei e como Senhor. Esses são o Israel. Essa é a Jerusalém de Deus. Pô, mas a Bíblia fala de uma nova, de uma
teve em todos os tempos. Guerra teve em todos os tempos. A Bíblia denomina como a grande tribulação. Da mesma maneira que o anticristo tem vários nomes, a Bíblia dá nomes, vários nomes para várias coisas, que quer dizer, se o anticristo tem vários nomes, a grande tribulação também tem grandes nomes. Os dias de Raquel, o grande dia, o dia do Senhor, a grande tribulação, né? Então, assim, são vários nomes que está dizendo a mesma coisa. Então, a igreja vai passar por um bom período da grande tribulação. Não fica pensando que a igreja vai ser arrebatada, não. E aí tem muita gente que eu não sei, tira uma coisa da cabeça ou coloca uma coisa na cabeça. O que a Bíblia fala em Apocalipse ou outros livros é de forma figurada. Temos que entender o que a Bíblia está falando. E eu posso dizer claramente, estamos vivendo nos minutos finais, segundos finais, para se cumprir tudo. Não tem o quê. Querendo ou não, as pessoas achando bem ou não, eu achando bem ou não, está escrito. Está encaminhando. Entendeu? Eu não queria alarmar não, mas não são dias bons não. Pelo contrário. Aliança tua vida com Deus, com Cristo. Porque dias difíceis estão por vir. Amém? Se você não tem uma aliança com Deus, abandona o pecado, abandona as coisas que te desvia, que te separa de Deus. A Bíblia fala: o que me separa de Deus, isso é pecado. Se você está perdendo a sua aliança, a sua vida espiritual, que é mais importante, igual no início do vídeo que eu falei, do que as coisas materiais, você está perdendo essa aliança com Deus, porque lá no Éden, o homem tinha uma comunhão com Deus. E essa comunhão foi quebrada através da desobediência e a entrada do pecado. Exatamente a respeito de desobediência. Então, quero finalizar deixando esse recado para você. Tira a mão do chão. Márcia, volta. Ok? Quero deixar esse recado. Bonito esse lugar, né? Aqui do lado de onde eu moro, né? Muitas pessoas perguntam aqui, onde que é isso aí? Cidade é Aveiro. E isso aqui é o Parque Infante Dom Pedro, também conhecido como Parque da Macaca. Eu gosto de vir para cá porque é do lado aqui de casa e é bom ter esse contato, ver a natureza, ver as coisas, é muito bom, né? E volte a tua vida para Deus, até a natureza. A Bíblia fala que lá em, não sei se é 1ª ou 2ª Pedro, se não me engano, fala que a natureza geme e aguarda ansiosamente o dia que ela for liberta, porque o homem a também colocou no pecado. Para você ver o que leva um ser humano ao erro. O orgulho. Tem muita gente que denomina assim: pô, mas fumar é pecado? É pecado. Beber é pecado? É pecado. Eu não sou casado e sou jovem, tenho um relacionamento com a minha namorada ou namorada. É pecado? É pecado. Pô, eu sou casado e tenho eu deixo a minha esposa e vou ficar com outra mulher. É pecado? É pecado. Eu deixo o meu esposo e vou ficar com outro homem. É pecado? É pecado. Pô, eu sou casado, eu tenho um relacionamento, eu sou mulher
e tem um relacionamento com outra mulher, é pecado, é pecado. Pô, eu sou um homem e tenho um relacionamento com outro homem, é pecado, é pecado. Entendeu? Só aí eu falei vários tipos de pecados que diz respeito à área sexual. Então o que seria uma coisa comum? Um homem e uma mulher casados no momento certo. E relacionamento não é a três. É um homem e uma mulher casados diante de Deus, diante de tudo que se possa imaginar, tudo certinho, diante dos pais, diante da igreja, diante de um juiz, sei lá, mas que seja uma coisa compromissada. E a partir daquilo ali, aí sim pode ter um relacionamento estável, sexual e por aí vai. Fora disso, homem com homem é pecado, mulher com mulher é pecado, homem que é casado largar sua mulher é pecado, mulher com mulher é pecado, jovens que ainda não têm um vínculo e estão vivendo uma vida, não tem como. E só que o maior problema não é esse. O maior problema mesmo é que se a gente for analisar o que fez com que Lúcifer fosse banido da sua posição, foi o orgulho. E qual foi o orgulho? E é o que ele faz, é querer parecer-se igual a Deus, querer ser maior do que Deus. Ou seja, querer estar na mesma posição de que Deus. E isso, a Bíblia fala que Deus não dá a sua glória para ninguém. E quando é ninguém, né? Porque Deus, Ele nos dá vida, nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá comida, Ele nos dá saúde. Ele deu até o seu Filho. João 3,16 fala que único, unigênito é único, para morrer. Até o seu Filho Ele deu. Mas uma coisa que Ele não dá é dividir a sua glória com ninguém. Ele não divide. Deus é Deus, Ele vai estar sempre. Deus não está limitado a tempo e espaço. A gente pensa assim, poxa vida, quanto tempo tem o ser humano na Terra, quanto tempo tem o planeta. E eu falo para você com toda sinceridade, Deus não está limitado a tempo. O salmista fala que um dia para Deus, e Pedro também fala sobre isso, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ali é apenas referência, não quer dizer nada. Ele está dizendo que não tem limite. 1000 anos ou sei lá quantos zero que se coloca. Para Deus não tem limite. Deus não está preso ao tempo, né? O homem está preso ao tempo. Deus não está preso a tempo nenhum. Entendeu? Então, ou seja, quando o diabo foi lançado da sua posição, o que ele fez? Ele foi arruinar aquilo que Deus fez, colocando na cabeça do homem, de Eva e de Adão, as mesmas coisas de orgulho que ele tinha, que era: você vai se parecer com Deus, você vai ser igual a Deus. Tá vendo aí? Então a única coisa que tira o homem de Deus é o orgulho. Para de ser orgulhoso, para de ser orgulhosa e volta a tua vida para com Deus, o antes, quanto antes. Então, o diabo não teve e não tem perdão. A engenharia de física aí, ó. Será que tem temor a Deus? Será que é ensinado lá isso? Engenharia de física. São os calouros aqui da Universidade de Aveiro. É isso aí, falei demais. Vou deixar vocês com essas belas imagens aqui. Na verdade eu tenho que retornar para pegar a minha bike. Agora eu vou embora, mas... Pois é, pro diabo não teve perdão. Não teve e não tem. Esquece, acabou. Já foi decretado. Não vai ser não, já foi. Agora pro homem ainda há possibilidade. Por que a possibilidade? Porque para o homem teve que nascer um igual ao homem.
e fazer as coisas de homem. A única diferença é que ele não foi concebido igual a um homem. Mas o primeiro homem também não foi concebido, que foi Adão. Ele foi criado, né? Então, o segundo também não foi de um relacionamento de homem e mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus. E o primeiro errou, o segundo não. O primeiro homem manifestou o pecado a todos os homens. O segundo manifestou a salvação. Porque a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 5. Paulo falando. O livro de Romanos fala sobre exatamente isso. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem veio a salvação a todos os homens, aqueles que crêem. Por um homem, quem é Adão. Pelo segundo homem, quem é Jesus. O primeiro errou no Éden. O segundo venceu no deserto. O primeiro, infelizmente, morreu e não ressuscitou. Está morto até hoje. Mas o segundo morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, para o homem, a probabilidade ainda tem chance. Tem chance. A única coisa que o homem tem que fazer é crer. Por isso que ela fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é amor. Não tem tamanho. De tal maneira. Que deu o seu Filho único, unigênito. Para que todo aquele que nele crê, tem que crer. Tem que crer. Não tem esse negócio, mas Jesus já fez a obra e no final os homossexuais, os drogados, os ladrões, os pastores que fazem coisa errada, não existe. Os que contam mentira, vai dar tudo certo. Não tem jeitinho brasileiro, nem alemão, nem português. Não tem. Mas o santo fulano de tal, não quer entrar nesse detalhe. Não tem. Não existe. Não tem possibilidade. Não tem. A Bíblia fala que, Romanos 3, já estou falando de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, seja, não há o que eu faça e não há o que eu faça por alguém. Não existe, a Bíblia fala, não há um justo sequer. Não há. A Bíblia está falando, estou citando texto da Bíblia para você. Você vai ler Romanos na tua casa. A Bíblia fala que não há um justo sequer. A Bíblia fala que todos pecaram, Romanos 3, 23. A Bíblia fala no 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Então não tem expectativa, não tem jeito. Mas aí vem o final, que é a parte B. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, há chance para o homem. E Efésios 2:8 é um texto que eu gosto muito, porque fala que pela graça. Quem é a graça? Quem é a graça? A graça é Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o pessoal que gosta de dar esmola, gosta de ajudar, continua fazendo. Você está fazendo uma coisa boa, mas não tenha isso como amuleto para a salvação. Que Deus vai contar isso. Não. Deus não vai contar. Você apenas vai estar ajudando o teu próximo. E eu acho bonito. E é o que nós devemos fazer mesmo. Todos nós devemos fazer isso. Um ajudar o outro. Mas eu não posso contar isso como, Deus, eu tenho crédito contigo. Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, ou seja, eu citei aqui vários textos. Desde quando o homem pecou, a solução está até hoje. Só que tem um detalhe. Nós estamos nos últimos dias. Se você perguntar para mim quais são os dias hoje, biblicamente falando, e eu sabe quais são os dias? Os dias de Mateus 24.
os dias de Mateus 25. Nós estamos no princípio das dores. Eu acredito assim. Pelo o que a Bíblia, o que eu estudo, eu não estou profetizando nada, eu sou apenas um estudante. Eu só quero ter minha vida com Deus. Mas eu entendo assim que nós estamos no princípio das dores. Por quê? Porque Jesus falou, quando eles perguntam lá no Getsemane, no original quer dizer prensa do óleo, onde que se prensava a azeitona, né? E ali, quando Jesus, segundos antes da sua captura pelos soldados à guarda do templo, do Sinedri, ali ele orava e saía gotas de sangue. Gotas de sangue. Ali ele foi prensado. Ali começou a sua redenção desde o seu nascimento, mas ali começou o início da nossa redenção, até a consumação da sua morte e finalizando com a sua ressurreição. É o único que está diante de Deus. Então assim, Deus ele não divide a sua glória. Então o diabo ele errou, ele foi orgulhoso, quis ser acima de Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele perdeu a sua posição. Ele foi descaracterizado. E aí ele fez a mesma coisa com a raça humana. O que ele fez? Ele simplesmente foi lá e colocou os mesmos objetivos. Coma do fruto, porque quando você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. É isso que ele tenta fazer. Ele tenta fazer com que a gente não precise de Deus, ou seja maior do que Deus. E essa palavrinha tem um nome: orgulho. Orgulho. Não queira entrar nas artimanhas do inimigo, porque para ele não tem chance. Agora, para você e para mim, a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2. Filhinhos, eu escrevi para que não pequeis, mas se vós pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ah, mas para mim não tem mais jeito, mais chance. Tem sim. Essa mentira é ele que conta. Tem sim. Para você tem. Agora para ele não. Para ele não tem jeito mais não. Para ele já está decretado. Entendeu? Então para você tem chance. Só não tem chance para você se você partir agora. Porque se você morrer no pecado, aí realmente não tem mais chance não. Mas enquanto a vida, tem chance sim. Ele te recebe hoje, agora. Eu não sei se você, como está a sua vida, mas coloca a sua vida na mão de Deus. Coloca a sua vida na mão de Deus. Ele te recebe hoje, ele te recebe agora. Ele te recebe e ele quer fazer morada na tua vida, ele quer fazer uma aliança com você. Eu estou aqui finalizando, estou indo ali pegar a bike para ir embora, né? Finalizando com essas imagens, as mesmas imagens que eu comecei, né? Esse parque na verdade ele é grande, mas não dá para caminhar ele todo. E eu não fui para o outro lado porque os estudantes da universidade estão fazendo uma prévia lá, né? Os estudantes de física. E eu não fui para o outro lado. Mas esse parque é grande, vale a pena. Se você tiver a chance de vir e conhecer, vai conhecer um lugar belíssimo. Muito bom mesmo. Então assim, faça uma aliança com Deus. Não brinca, não fica nessa, mas essa conversa fiada, que muita gente que fala assim, né? Essa conversa aí de Jesus estar voltando, que é o fim dos tempos, isso aí é antigo, isso é mais antigo que eu, que estou com 30, 40, 70 anos. Mas é igual eu falei no início. Por isso que a Bíblia fala que se levantaria falsos profetas e falsos cristos, mas ainda não é
o grande anticristo. Porque o dia que o anticristo se manifestar, você pode ter certeza de uma coisa. Aí, meu amigo, vai ser fechada uma coisa que se chama Porta da Graça. É aqui que eu quero chegar no ponto final. Pode contar aí, menos de 2 minutos eu acabo o vídeo. Quando se fechar a Porta da Graça, nós já chegamos no 7º período. Chegamos no 7º período. Se estamos no início né? Ou seja, do fim dos tempos, que se dá início no início das dores, né? Início das dores, então quer dizer que quando for no final, já foi dado o parto. É isso que é dor, né? Dor de parto, né? A referência é essa. Quando se finalizou essa parte, você pode ter certeza que aí vai acontecer algo que não tem mais o que fazer. Aí vamos chegar no último período, que é o período da carta da igreja de Laodiceia. E do pulo da 6ª para a 7ª, tá logo ali. E aí quando a porta da graça for fechada, aí não tem mais jeito. É tanto que essa porta da graça vai ser fechada, vou provar, que o próprio Jesus vai vir. E para ele vir, a porta tem que estar fechada e ele tem que bater. Tanto que lá na 7ª carta, que eu falo que é o 7º período, Jesus veio e ele se apresenta. É por isso também que eu não acredito que a igreja vai sumir de uma hora para outra. Não. A igreja vai passar por aqueles momentos. A igreja vai passar. A igreja vai ser testada na fornalha. A igreja vai ser testada na cova dos leões. A igreja vai ser testada. Vai ser testada. Os últimos momentos na terra, a igreja vai ser testada. Porque os profetas foram testados. Os homens foram testados. E aí no 7º período, aí vai se manifestar o iníquo. O homem do pecado. E aí, meu amigo, acabou. Não vai ter mais graça. Porque essa porta vai ser fechada. E ele fala desse jeito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se a pessoa não está entrando no período da graça, onde o Espírito Santo está mostrando, a palavra está mostrando, você acha que nesse período onde que o anticristo se levantou como solucionador das coisas do mundo, como a política mundial, aliança com 10 reis, vou falar até um aqui para vocês, o Reino Unido, só falta mais 9. Aliança com a OTAN. Vou deixar isso para outro período. Você acha que vai ter tempo? As pessoas vão falar assim: olha que maravilha, vai ser convocado para uma grande festa. E ali diante daquela festa, diante da comida, da música, das roupas, do cenário, do homem, do poder, todo mundo trazendo em um passe de mágica a solução para o mundo. Aí as pessoas vão falar assim: não, agora sim, agora nós estamos em paz. Por isso que a Bíblia fala: quando pensarem que há paz, vai vir a repentina guerra. Aí pronto. Aí o couro vai comer. Todas as alianças vão ser quebradas. E aí ele vai se apresentar como ele realmente é. Tá bom? Mas isso fica para outro vídeo. Deus abençoe a tua vida. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas
fala assim: Senhor, entra na minha vida, restaura a minha vida, purifica a minha vida, me faz andar com o Senhor. Eu quero viver longe do pecado. E para mim é mais importante do que... Por isso que os homens de Deus falavam, para mim ele é mais importante do que o ouro. Ele é mais importante do que a prata. Ele é mais importante que tudo. Ele é o amado da minha alma. Ele é o amado da minha alma. Então assim, ele é mais importante que uma porta de emprego, a cura, né? É mais importante que solucionar coisas materiais, né? Vamos dizer assim. Porque as coisas materiais solucionam, mas são passageiras. Você não vai viver aqui para sempre. Então assim, eu costumo dizer que é nada. As coisas materiais para mim é nada. O mais importante para mim sempre vai ser a salvação é eterna. Tira essa bobice da cabeça que na escola, não sei quem que falou para você que Deus não existe, que Jesus é uma mentira. Isso não é. Isso é coisa do maligno. Jesus é uma realidade. E Ele quer salvar a tua alma. Tá bom? Deixa esse vídeo aí. E faça isso. Faça isso. O antes possível. Die sind alle Ecken mit Blut zerspritzt worden. Die hatten mich schon geknabbert gehabt. Olá, amigos. Olá. Rússia, Brasil, Espanha, Itália. Germany, Alemanha. Olá. Just my mom. Sua mother? That's my mom. That's Oh. my mom. That's why. Brasil! Ah, Brasil. I come from. Olá. Olá. Nós amamos a Alemanha. Always the best. Thanks. Thank you. Aqui a gente vê pessoas do mundo inteiro. Aí, os alemãos. Germany. Ok? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o mundo. Deus tenha misericórdia das nações. A minha oração não é que haja solução para as coisas materiais. Porque a minha oração principal é: Deus sara e salva a nação. Qual nação? Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Europa, a América, a Ásia, todos os continentes, todos os povos sejam alcançados pela graça. E a graça é Jesus. Para finalizar, Filipenses capítulo 2. Engraçado, né? O homem comeu do fruto e quis ser maior que Deus. Porque ele comeu, o diabo não obrigou. O diabo não obrigou. Tá? Ele comeu porque ele quis. Ele tinha lá, ó, a mensagem: não coma desse fruto, porque se você comer você vai morrer. Ele já sabia. Deus tinha falado. Então ele comeu porque ele quis. O que acontece? Agora, por que tem solução para o homem? Tem solução porque nasceu o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. É mais que isso. Emanuel é Deus, barro e dentro. Então é Deus dentro do barro. Pegar a semântica das palavras, é exatamente isso. É Deus dentro do barro. E ele veio. O Emanuel veio. E lá na cruz ele consumou a nossa salvação. Então assim, e o engraçado é que o diabo quis ser maior do que Deus. O engraçado é que o homem quis ser maior do que Deus. E a Bíblia fala que o próprio Filho, olha só, Filipenses 2, ele não usurpou o querer ser maior do que Deus. Querer ser igual a Deus. Em outras palavras, ele era o próprio Deus? Com certeza. Ele era e é o próprio Deus. Mas ele deixou isso de lado e fala assim, que ele se esvaziou. Olha só como é que é as coisas, né? Ele se esvaziou. E
e pegou a forma de homem. E na forma de um homem, ele se esvaziou na forma de servo do homem. E não bastasse isso, ele se esvaziou até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra reconheça que Ele é o Senhor. Confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Todo joelho se dobrará, querendo ou não, porque Ele é Deus. E toda língua confessará, dos que estão nos céus, os anjos, dos que estão na terra, os homens, e dos que estão debaixo da terra, lá no inferno, os demônios. Ele é Deus. Amém? Deixo esse versículo e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.